A paz do Senhor Jesus. Aqui sou eu, teu irmão em Cristo, Fabrício Farias. Sou representante da Igreja Pentecostal Deus do Milagre e quero relatar a respeito de uma visão espiritual que eu tive alguns dias atrás, que eu estava orando com o pastor Eduardo Santo no canal do YouTube. Eu estava em espírito e eu estava orando em espírito e nisso Deus me mostrou uma visão espiritual. Mas antes de passar essa visão, eu quero ler 2 capítulos bíblicos que se encontram em Romanos, capítulo 14, versos 11, que diz assim: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. E Apocalipse, capítulo 20, verso 13, que diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as tuas obras. Então, irmãos, como eu estava dizendo, ali eu orando, na oração do meio-dia, e o Espírito Santo, ele, na visão, me levou em um lugar na qual eu vi o sol, que estava muito abalado, estava muito agitado. E quando eu estava observando o sol, ele abriu 2 olhos, foi aberto 2 olhos. E nisso estava ventando muito, o mar estava muito abalado. E Deus me falava que o sol, o mar e a natureza vão ter que se prostrar diante do Deus Altíssimo. Eu fiquei me perguntando, como que o sol, o mar e a natureza vai se prostrar diante de Deus? Só que Deus, ele é Deus poderoso, ele sabe de todas as coisas. De repente, irmãos, fui parar em meio a uma multidão de gente, muitas pessoas vestidas de preto, com roupas pretas, milhares e milhares de pessoas, as pessoas de pé, estava tudo virado para um solado. Eu entendi que essas pessoas, eles estavam se preparando para prostrar diante do Deus Altíssimo. E ali eu, no meio daquela multidão, eu estava com umas vestes claras. As minhas vestes estavam claras. E eu também comecei a procurar umas pessoas que também poderiam estar ali de vestes claras. Comecei a andar no meio daquela multidão. Olhei para as outras pessoas, que era muito pouco. Em cada 400, 500 pessoas havia um com essas vestes claras. O discernimento que eu tive ali naquele momento, que as pessoas que estavam de veste escura significavam os filhos da perdição, os filhos do pecado, e porque eles eram muitos. Aí quando eu encontrava um que estava com as mesmas vestes do que a minha, essas pessoas iam lá para frente e reunia o grupo das pessoas lá, aqueles que estavam com as vestes claras. Enfim, irmãos, eu entendi que os que estavam de veste clara, assim como eu estava, significava os que estavam correto, conforme a vontade de Deus.
que estava em comunhão com Cristo. Isto foi o que eu entendi. E eu olhava por cima daquela multidão, via milhares de pessoas. Eu olhava na procura de se eu encontrasse mais alguém. Era tipo uma convocação. E essas pessoas iam lá para frente e se reuniam ali naquele grupo. E quando eles reuniam no grupo ali, eu entendi que Deus está querendo dos crentes fiel à união dos crentes que vivem a doutrina, as igrejas que prega a porta estreita. Ali estava a união, a minoria, poucos mesmo. A palavra diz que são poucos que há de se salvar nos últimos dias. E foi isso que Deus me mostrou. E eu não queria guardar só para mim, mas Ele me mostrou para que eu passasse para o próximo. E que Deus quer a nossa união. As igrejas que pregam a verdade, que pregam o evangelho da porta estreita. Deus quer a união de todos para se preparar para ir para as moradas celestiais, porque ali todos estavam em uma só direção, estavam se preparando para ajoelhar diante do Deus Altíssimo. Aqui eu quero agradecer por esta rica oportunidade em nome de Jesus.